Olá, terceiro setor, tudo bem com vocês? Vamos continuar falando sobre o impacto da postura do gestor na captação de recurso? Bom, eu sou Camila Lete, sou gestora social, designer instrucional de projetos sociais há mais de 20 anos e tô aqui para a gente tentar transformar essa realidade de mendicância que se instalou nas nossas ações aqui no social e que está refletindo continuamente no nosso processo de captação. Enfim, no último vídeo que eu postei aqui no YouTube, nós estávamos conversando sobre a cultura de mendicância, a postura do gestor social e como isso se daria diretamente refletido no nosso processo de captação. Então, nessa segunda parte agora, a gente vai se aprofundar nisso. Todos vocês que estão aqui no terceiro setor há mais tempo já entenderam que existem inúmeras formas de captação de recurso. E quando eu falo inúmeras, eu não quero dizer que são simples e nem que são fáceis. Quero dizer que são literalmente inúmeras, são muitas. E nós precisamos dominar cada uma delas. Nesse vídeo eu não vou te explicar qual é cada tipo de captação que você pode fazer. O nosso intuito não é esse. O nosso intuito é trabalhar a sua postura enquanto gestor social para poder fazer esse processo independente da via de captação que você escolha realizar, ok? E por que eu estou insistindo nisso? Como tem muitos anos que eu estou nesse mercado, nesse segmento, eu venho encontrando cada vez mais gestores perdidos, sem saber o que fazer, sem saber como fazer, para fazer dinheiro dentro da organização. Só que é uma via muito incongruente. Ao mesmo tempo que os gestores entendem que precisam do dinheiro para poder fazer rodar a organização, muitos demonizam a figura do dinheiro. E por quê? Tem muito a ver com o que a gente conversou na nossa aula passada. Toda a nossa estrutura de terceiro setor vem de um movimento de religiosidade. E quando chegou no Brasil, esse era um movimento relacionado à caridade, não era um movimento de assistência social. Então as pessoas confundem as coisas. É como se eu tivesse que fazer tudo, entregar de graça, de forma filantrópica, que é o que a gente faz para o assistido, e a gente também deveria receber dessa mesma forma. Só que não é assim que acontece na prática. Se não fizermos dinheiro, não teremos como sustentar as nossas ações, quiçá ampliar o impacto que a gente deseja construir dentro do segmento de mercado que a gente se instalou. Então, existem muitas formas de a gente fazer captação de recursos, mas se o gestor que está à frente da organização não se posicionar como empresário, como investidor do social, se ele não se posicionar como alguém que está indo levar uma solução assertiva para resolver determinado problema relacionado a uma política pública do município dele, as coisas não vão sair como ele espera. E como é que isso funciona, Camila? Quando a gente sai para captar recurso, já é a base final do nosso processo de captação. Do processo de captação, porque depois que captou, chega uma nova fase, que é de execução. Mas até eu conseguir fazer a captação, muito daquilo que eu falo, como eu posiciono, vai impactar na percepção que um possível doador, investidor tem sobre a minha causa. Então eu não estou indo pedir para auxiliar os pobres, os carentes, os assistidos. Eu estou indo te convocar a investir numa causa social que direta ou indiretamente impacta cada um dos cidadãos e que a gente tem condições de transformar essa realidade. Então tudo é o discurso e a forma como a gente coloca esse discurso. E também nós precisamos nos apropriar da nossa instituição e enxergá-la como uma empresa. Se eu passar a enxergar a minha organização social como uma empresa que faz parte do segmento de mercado do terceiro setor, a gente vai conseguir mudar a forma da gente trabalhar, a forma da gente levar o nosso servir para outras pessoas, né? Para os empresários, para os possíveis investidores. E por que isso é importante? O que a cultura de mendicância tem a ver com isso?
Normalmente, quando a gente chega para conversar com alguém que está fazendo uma ação social, a gente já começa falando errado. Ah, eu quero ajudar pessoas carentes. Deixa eu falar para vocês, não existe pessoa carente dentro do terceiro setor. Existem pessoas em estado de vulnerabilidade. A carência, quando a gente coloca nesse sentido, por mais que todos entendam que é uma questão de vulnerabilidade social, ela mais é relacionada com a questão emocional e sentimental do ser humano do que o estado de vulnerabilidade em que ele se encontra no sentido financeiro, no sentido estrutural, no sentido de dinheiro mesmo, no sentido de saúde, meio ambiente, porque aí depende do cenário onde você está intervindo, ok? Nós precisamos mudar essa postura, nós precisamos mostrar que nós viemos transformar uma realidade. E, infelizmente, os nossos números hoje, eles apontam para o quê? Eles apontam para organizações sociais que estão na terceira leva de cuidados com a mesma família e não está havendo transformação naquele ambiente. Então, nós precisamos olhar para esse lugar e compreender qual é a transformação que eu vou auxiliar a fazer. Porque, eu entrego cesta básica. Ok, a cesta básica, ela vai saciar uma necessidade iminente ali relacionada à fome. E fome tem pressa, fome não espera, tudo bem? Quando eu estou trabalhando numa ação em que para alcançar o meu objetivo final, eu preciso fazer a complementação da ação com a cesta básica, ok, é válido demais. Agora, quando a minha ação só vira cesta básica, a gente precisa entender o que diferente, o que está acontecendo e como está acontecendo, como eu posso transformar aquela realidade. Por que aquela família precisa da cesta básica? Essa é a pergunta que eu preciso fazer. Por quê? Que ela sempre está precisando da cesta básica? Por que ela sempre está pedindo ajuda? Porque está instalado ali um problema assistencial, um problema social, não sei qual o problema, que nós, enquanto gestores do social, precisaríamos investigar, já que a gente decidiu intervir em realidades de vulnerabilidade. Então é preciso que nós compreendamos o nosso papel ali, porque se a gente não entender o que a gente está fazendo, quando a gente vai buscar o investidor social, vai buscar o patrocinador, vai buscar o doador, o padrinho, o nome que você queira dar, ele precisa se sentir seguro diante da sua ação. Um outro mecanismo, uma ferramenta que auxilia muito o investidor social a olhar para a tua causa com olhos diferentes é ver como é que estão as suas redes sociais. Você tem investido nas suas redes sociais? Que a princípio são gratuitas? Não com fotos de desespero, não com pedidos de socorro, pelo amor de Deus, me ajuda. Não é assim. Se nós somos, você não vê nenhuma empresa do varejo tá lá na porta, pelo amor de Deus, vem e compra minha camiseta. Você não vê esse tipo de posicionamento, você vê uma série de estratégias que são aplicadas de forma a convencer quem está passando na rua, convencer outra pessoa que está vendo ali do lado da telinha por conta das vendas online agora, a comprar o seu produto. Então, por que você no terceiro setor também não consegue ou não faz esse movimento? Então, pequenas mudanças precisam ser instaladas no segmento social para que a gente consiga mostrar a nossa altivez enquanto empresários do social, para atrair as pessoas, os doadores, os patrocinadores, os padrinhos, cada vez mais para a nossa organização. E não é só atrair, é manter. Então tem todo um sistema de relacionamento que nós precisamos construir a fim de que essa pessoa se sinta segura e permaneça ali, visualizando o impacto que ela está ajudando a causar na sociedade, porque você consegue demonstrar para ela confiança e transparência na ação que você está executando. Então, quando a gente fala da postura do gestor social nos processos de captação, é nesse sentido. Eu preciso passar confiança e eu preciso demonstrar que eu sou um empresário do social. Eu não estou ali simplesmente reproduzindo a figura do assistido para pedir pelo amor de Deus ou implorar por ajuda. Se eu estou implorando por ajuda, alguma coisa já deu errado no processo. E nós já entendemos aqui que deu errado porque começou errado. Na maior parte das vezes deu errado porque já começou errado. Porque entrou no terceiro setor sem saber onde é que estava entrando.
Então, nós conseguimos resolver isso? Com certeza, nós conseguimos, mas nós precisamos que esse gestor que entrou aqui no social, apenas pelo emocional, apenas pelo querer fazer, pelo querer transformar a vida difícil das pessoas, as realidades, que ele compreenda realmente o que ele está fazendo aqui. Então não tem como eu impactar o outro se eu compreender o meu papel primeiro dentro da organização, dentro do movimento que eu resolvi criar. E aqui está o grande pulo do gato. Porque quando eu vou para frente estou à frente de alguém para solicitar essas verbas, estou à frente de alguém para trazer, para mostrar todo o propósito da minha organização, ele tem que estar muito sólido. Ele tem que estar muito sólido e tem que reverberar em tudo. O dia que, por exemplo, esse possível doador, investidor, chegar na sua organização para fazer uma visita e você não estiver lá, as pessoas que estiverem lá têm que estar muito alinhadas na comunicação para poder receber. Porque se você muda a sua postura, mas os teus colegas de trabalho, mas os teus funcionários, os teus colaboradores ainda estão com a mesma mentalidade de que vocês estão fazendo caridade, eles vão ver que é uma grande falcatrua, uma grande mentira o que está acontecendo ali. Então são vários detalhes que nós precisamos inserir na nossa comunicação, na nossa postura, na forma como a gente enxerga e entrega o social para fazer com que os nossos processos de captação realmente se validem na hora do vamos ver ali. Na hora que eu chegar, quando eu conseguir acessar, que muitas vezes é difícil chegar naquele potencial investidor, ele se sinta seguro para poder fazer a entrega em dinheiro, em parceria, em patrocínio, não sei o que você foi buscar para a sua organização social. Essa parte ficou clara? Quem tiver qualquer tipo de dúvida pode colocar aqui abaixo nos comentários que eu entro e vou respondendo. Nós precisamos muito conversar sobre isso. Boa parte dos fracassos nos processos de captação iniciam aqui, na postura equivocada que o gestor social assume quando vai buscar o investidor para sua causa. Até mais!